Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. E hoje nós recebemos em nosso estúdio Yara Rufato, que é assistente social, trabalha na prefeitura, e está falando com a gente sobre o problema do trabalho infantil, não é, Yara? E antes da gente passar para o segundo bloco, a gente estava discutindo a questão maior, ou seja, o contexto dessa problemática da criança trabalhar. E eu acredito que na maior parte das vezes o que acontece é que a criança trabalha porque precisa, ou porque a mãe tem que trabalhar e deixa a criança responsável pelos pequenos, que às vezes não tem com quem deixar, ou porque a criança vai vender bala, vai vender doce, vai vender alguma coisa na rua para ajudar no orçamento. Então, eu queria que você falasse quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas no entorno dessa questão, para que essa repressão possa ser realmente eficaz, né? Bom, a gente entende essa questão social, é uma questão tanto cultural, como a gente já falou no bloco anterior, né, de que muitas pessoas acham que isso é natural, normal, e a questão que o que é necessário. Como você mesmo brincou, na realidade, não é a nobreza, os filhos dos nobres que trabalham, são os filhos dos pobres que trabalham. Geralmente, o trabalho realmente enobrece, mas isso. Tem a hora certa. Exatamente, né? Tanto é que a gente brinca que a aposentadoria ela é feita acima de você tem que começar a trabalhar depois dos 24 para você contar 30 anos, 35 anos e dar os 60 anos, né? Quem começa a trabalhar muito jovem não vai conseguir aposentar com seus 30, 35 anos. Então, já foi violado um direito fundamental da pessoa. Ele vai aposentar, ele vai ter o que a gente chama de fator previdenciário, vai ter perdas, e aí vem todas essas questões. Então, na realidade, nós temos toda uma questão inteiramente em relação a isso, que vem além, ou como você me disse, sim, por trás de toda essa questão do trabalho. E, na realidade, a gente está trabalhando muito em parceria. Não é só a Secretaria de Assistência Social que trabalha a questão de combate ao trabalho infantil. A gente tem a saúde, a educação e todos os setores culturais, esportivos, para a gente poder estar combatendo isso. Porque é um direito humano da pessoa, é um direito dessa pessoa, ela conseguir se educar, se qualificar. Até eu participei daquele evento, né, relacionado, e a gente percebe um grande esforço da Secretaria, da Prefeitura, no sentido de contribuir de todas as maneiras para a erradicação. Né? E acho que Votuporanga é um cenário muito privilegiado com relação a isso, né? Porque a gente tem uma quantidade pequena, pelos índices e pelas estatísticas comparando, a gente tem um número muito pequeno. Mas em termos de Brasil é ainda gigantesco o problema, né? E na realidade a gente busca justamente esse combate em todos os sentidos, que nem, por exemplo, qual que é uma das nossas grandes lutas? A educação período integral. Por quê? Porque você tendo a educação período integral, a creche, a escola, período integral, ele é fundamental para a gente evitar o trabalho infantil. Então, quando o Brasil assinou todas aquelas convenções em relação à questão do combate ao trabalho infantil, a gente tem que pensar como é que eu vou combater, como eu vou conseguir combater o trabalho infantil, como você disse. Se eu tenho uma criança de 12, 13 anos que vai ficar sozinha na minha casa, cuidando de outras. Ou mesmo ela vai ficar sozinha em casa porque o meu pai... Porque eu e meu marido temos que trabalhar. Então, meu filho de 12 anos, de 11 anos vai ficar em casa, de 13 anos vai ficar em casa, de 14 anos vai ficar em casa sozinho, sem nada para fazer. Então, assim, quando a escola tem o período integral não é o período integral estudando, a escola tem toda uma questão pedagógicas para poder ficar o dia todo na aula. Para a pessoa aproveitar o tempo para o seu engrandecimento, para a evolução intelectual, cultural, artística, esportiva. Artística, que é uma coisa que a gente tem que cada vez mais melhorar, e melhorar a questão de divulgação também, porque nós temos aí espetáculos, por exemplo, que andou ocorrendo, né, do pessoal de cultura, excelente, foi uma coisa maravilhosa, e que você pouquíssimas pessoas foram, e que você vê que a divulgação, a gente ainda precisa atingir o público. Que público a gente precisa atingir? O público que não tem, às vezes, essa informação uma pianista agora, saindo um pouco do assunto, uma pianista de Araçatuba, fantástica. Assisti vários espetáculos. Então, assim, a gente tem que entender que essa questão de política pública tem que ser colocada a cargo dessas pessoas. E dessas pessoas que necessitam disso. Porque, na
realidade, eu não tenho que colocar o meu filho a trabalhar porque falta política pública para ele. Meu filho tem que começar a trabalhar com o trabalho aprendiz ou com o trabalho depois dos 16 anos bonitinho, se ele quer trabalhar, porque a gente sabe que nós estamos num convívio de comércio. A gente não é ingênuo de achar que nós não temos uma questão comercial muito grande. Por exemplo, a criança ou o adolescente, ele quer o celular da moda, o tênis do último momento, e às vezes os pais não têm essa condição. Questão de comércio, porque nós somos de um país que é capitalista e que envolve essa questão capital. Na questão do consumismo aí. Exatamente. Então o que a gente tem que buscar? É o maior drama, eu acho, que a gente vivencia em termos de educação, é o consumismo. Só que a gente tem que entender, enquanto política pública, que tem coisas que se a gente evitar hoje, a gente ganha amanhã. Sim. Por quê? Porque se os nossos crianças, os nossos adolescentes demorarem mais para entrar no mercado de trabalho, tiverem a proteção deles, tiverem as qualificações aqui disponíveis. Isso também no nível do Brasil, né? Exatamente. Porque vai ter uma formação científica melhor, uma formação tecnológica melhor, e que a gente precisa de profissionais mais capacitados. E nós vamos ter menos problemas de saúde também, porque nós temos N questões de saúde pública da pessoa que é um pouco mais velha, que ela vem buscar o serviço público e com isso gasto público de saúde por causa de decorrência de iniciar muito cedo o trabalho. Na lavoura e de forma também irregular. É uma coisa, né, que a gente não falou. Exatamente. Mas na lavoura é comum os filhos trabalharem junto com o pai com defensivos agrícolas, ou mesmo no sol, que pode trazer Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente pode estar promovendo enquanto política pública de realmente atender a esses adolescentes, para que no dia de amanhã eles não tenham tantos problemas de saúde e não gastem nossas questões de saúde, e que eles consigam também conhecimentos maiores, porque se a gente garantir a educação deles, a gente já vai conseguir garantir todo um trabalho. A gente tem um índice muito alto de evasão escolar dos 15 aos 17 anos. É uma evasão escolar grande nesse índice de pessoas. Você está significando que sai da escola porque vai trabalhar. Sai da escola necessariamente, ele sai da escola por causa de N questões. Só que acaba tendo, a época do consumo. Então, geralmente é onde o adolescente vai buscar alguma coisa para ele fazer para isso. Para ele poder consumir. Para ele poder consumir. Então, a gente vai ter que ter alguns furos na rede pública de atendimento, nessas políticas públicas de atendimento, que a gente tem que estar dando dando um fechamento, né? Conseguindo fazer com que realmente a gente não deixe vazar esses adolescentes, que a gente consiga realmente qualificá-los da melhor forma possível. E aí sim que eles possam estar entrando no mercado de trabalho de forma correta. Eu brinco que eu falo assim, gente, eles não vão conseguir ter uma melhora em termos econômicos porque começaram a trabalhar cedo. Eles podem conseguir galgar um pouquinho mais de questão econômica se eles estudarem durante um tempo mais. Então, talvez se a gente começar a investir de forma mais, uma frente maior na questão do adolescente permanecer na escola, talvez a gente consiga ter um resultado melhor a longo prazo. Melhor. E a gente tem vários movimentos, né? O Brasil é signatário e assinou a convenção da OIT, se comprometendo a erradicar o trabalho infantil até 2016. Está em cima aí, né? Exatamente. Você acha que nós vamos conseguir cumprir a meta? Nós tivemos uma diminuição muito grande do trabalho infantil. Isso foi uma grande vantagem. Infelizmente, alguns pontos, aí vem da questão cultural. Inclusive, o município de Votuporanga, ele acabou entrando nessa questão do aceite das ações estratégicas do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, justamente porque nós apresentamos no IBGE um índice muito alto de trabalho infantil. Como que é medido isso aí? Eu sempre quis saber disso, porque quem sabe se teu filho está trabalhando em casa ou não? Então, geralmente ele é envolvido com a questão de renda, né? De renda econômica ou de afazeres econômicos. Só que a questão que a gente tem, a dificuldade que a gente tem é dessa visualização. Por quê? Porque até então a gente visualizava a não existência do trabalho infantil. Só que esse adolescente que trabalha sem registro, ou seja, que ele trabalha, ele está dentro da idade do trabalho. Como quantifica? Quantos Exatamente. tem? Como que chegamos a esse por exemplo, número? Vamos supor que os nossos adolescentes acima dos 14 anos estejam trabalhando. Então, dos 14 aos 16 anos, eles estão trabalhando. E dos 16 aos 18 anos, eles estão trabalhando.
tranquilo. Só que eles estão trabalhando de forma irregular, eles não estão registrados de forma correta, ou seja, eles não estão com os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Isso se enquadra no trabalho infantil. Então, o que a gente precisa verificar, e aí vem a questão do Ministério do Trabalho, né, que é o pessoal que faz a fiscalização, que nós estamos buscando também um contato com eles, para a gente poder entender um pouquinho, visualizar tudo isso, porque é muito novo a gente começar a trabalhar com isso. A gente está aqui para conversar, a gente já andou conversando com alguns empresários que nos procuraram, algumas pessoas de comércio que nos procuraram, que é para esclarecer as questões. E aí as pessoas falam, então é simples assim? É simples assim. Não, ninguém fala que o adolescente não pode trabalhar, ele tem que trabalhar de tal forma. Então, assim, é uma coisa bem mais simples do que a pessoa imagina quando você fala não pode trabalhar. Mas como é que nós chegamos a um número de adolescentes que trabalham em Votuporanga se eles não têm registro em lugar nenhum e se isso é informal? Como é que você conta? Como sabe quantos tem? Porque quando o IBGE faz as perguntas, ele IBGE pergunta. Que pergunta. Esses dados estatísticos que eu estou te passando são dados oficiais do IBGE. Então o IBGE liga na casa da pessoa e pergunta? Não, ele faz na visita. Quando ele faz a pesquisa de 2010, ele fez essa pesquisa em 2010, que é o IBGE, tudo certinho, ele faz a pesquisa, ele faz as perguntas. Então, na realidade, ele faz várias perguntas em relação a isso. Tem toda uma característica. E aí descobriu-se por conta dessas declarações que as próprias pessoas deram. Fazem, porque o IBGE, ele só coloca o declarado. Então, algumas pessoas falam assim, mas se ele chegou lá e meu filho estava lavando louça, colocou que ele trabalha. Não, ele vai perguntar. O IBGE, ele é declaratório. Então, o que você falar para ele é o que ele vai colocar. Entendi. Porque ele é declaratório. Passou na minha casa, passou na casa de todo mundo. Passou na minha também. Ele é declaratório, então eu vou declarar, ele vai colocar ali então, o que foi eu a partir daí que vocês quantificaram e detectaram que existe um problema, mas vocês não sabem onde é, na casa de quem, então, nós estamos nem fazendo como. Então agora vocês têm que fiscalizar para descobrir. E aí a pessoa que for pega e mantendo um adolescente ou uma criança em situação de trabalho, né? Existe uma pena, uma sanção? A que fica sujeita a pessoa que está fazendo isso? Na realidade, nós estamos primeiro fazendo, vamos dizer assim, pincelando as situações e tentando regularizar essas situações que a gente tem. Nós não estamos aqui para penalizar o empresário ou quem quer que esteja com o adolescente, porque na realidade isso é um papel do Ministério do Trabalho, não é um papel da assistência, não é um papel da saúde, não é um papel da educação. Sim, mas esse empresário ele está sujeito à pena pelo Ministério do Trabalho. É importante, quem está em casa, é importante saber que existe uma sanção. Existe uma sanção para aqueles que estão com trabalho irregular. Agora, aqueles adolescentes que, vamos colocar aqui, a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, esse adolescente está fazendo um trabalho lá com a mãe, que a mãe... Como esse que você uma questão mais educacional, né? Que é mais trabalham educacional. Mais na formação de uma consciência. Isso, vamos supor esses trabalhos educacionais internos, né, dentro de casa, que é mais difícil, que nós vamos precisar de todo esse perfil para poder encontrar. O que nós vamos realizar em relação a isso? Nós vamos incluir essas crianças, esse adolescente, nas políticas públicas existentes. Então, na realidade, nós vamos contribuir para que isso seja feito de forma correta. Então, quer dizer que existe uma rede de proteção. Uma rede de proteção. E essa ação do PET é apenas um dos fios. Exatamente. Dessa trama toda, que aí sim é possível proteger Nós temos a inclusão da adolescente. família em programas de transferência de renda. A gente tem a inclusão do adolescente em projetos sociais. Coisa, né? Hoje a gente vê tem muita coisa. O Votuporanga, eu acho que é uma cidade assim, muito privilegiada em termos de muito cuidado, né, com as crianças. O que a gente precisa, na realidade, é identificar e conseguir trabalhar. Ninguém está fechado para o diálogo, ninguém está fechado para entender a situação. É mesmo muito cultural, não é, Yara? Eu acho que cultural. Se você observar o que as pessoas falam e como as pessoas falam, na minha família mesmo, todo mundo trabalhou de criança. Eu não, mas as minhas tias, desde muito pequenas, sempre trabalharam. Começaram a trabalhar com 10 anos, não foi com 14. Com 10 anos, faziam de tudo que você possa imaginar. Assim, tudo, né? Serviços domésticos. A gente tem um índice alto, que quando a gente procura as questões de acidente de trabalho, a gente tem um índice alto no acidente de trabalho dos adolescentes, geralmente mão
e pulso. Isso tem são um número estatísticas. Que 110 adolescentes morreram trabalhando em acidentes domésticos. Exatamente. A gente tem um índice alto, mas por quê? Não sei se quando você era adolescente, sua mãe falava, não sei se você, apesar que até hoje eu quebro copo, tudo que é de vidro, para mim não é muito bom, tem que deixar um pouquinho longe, mas sou meio desastrada. Mas quando eu era adolescente, a gente quebrava muito copo, as coisas na hora de lavar, ou na hora que você fosse pegar, às vezes você ia pegar um negócio, derrubava. Aí minha mãe falava assim, vocês estão... Mas por quê? Porque a gente tem o desenvolvimento do crescimento. Então, a gente erra, né? A gente erra a distância, exatamente. Isso aí é igual você trocar de carro. Exatamente. Você troca de carro, eu troquei de carro, não consigo estacionar mais. O tamanho, já bati pra frente, já bati pra trás. O adolescente, o que acontece? Você desacostuma, você tá acostumado com aquele tamanho. Você cresce no outro dia, o negócio vai. Então, o que acontece muito com esses machucados de mão de dedo? Isso é uma estatística que está dentro dessas questões que levanta de acidente de trabalho. O adolescente vai lá, todos os dias ele passa um negócio na serra, que não é um perfil pré-adolescente, ele passa lá na serra. Aí no dia de amanhã ele cresceu, ele vai passar o negócio na serra, a mão dele tá maior. Aí vai a ponta do dedo embora. Vai o dedo embora. Mas por que isso? Porque o adolescente é só porque ele é desastrado? Não, é porque ele também tem um desenvolvimento de crescimento muito rápido. Tanto é que quando a gente vê um menino, ele de vez em quando... Dá um estirão. Dá um estirão, né? Eles crescem. E esse crescimento também eles sentem, e é onde eles sentem nessa questão. Então, às vezes, tem algumas coisas que são perigosas para o adolescente devido ao desenvolvimento dele. Então, esses acidentes são alguns dos índices que apresentam. Yara, nós já estamos tendo que finalizar, porque o tempo acabou. Porém, eu ainda quero falar de duas coisas que eu acho que são as mais difíceis e as mais graves. Nós temos hoje muitas crianças, tanto na prostituição, quanto trabalhando, vendendo droga. Isso aí, eu acho que é o mais grave, né? Porque é uma forma de trabalho, vamos dizer assim, porque a pessoa não está em casa, não está estudando, não está convivendo com a família, não está brincando, ou seja, então está trabalhando, embora não seja considerado um trabalho do ponto de vista formal, mas para os efeitos do que nós estamos discutindo aqui, o adolescente ou a criança que está na prostituição ou que está envolvido com o tráfico de drogas, eu acho que ele é o mais lesado de todos os lesados, né? O que tem sido feito para coibir isso? A exploração sexual e o tráfico de drogas são realmente dois pontos aí extremamente complexos. Inclusive, a exploração sexual está dentro da lista das piores formas de trabalho, porque ela é considerada dentro da lista de piores formas de trabalho. É o máximo da degradação, né? O máximo da degradação. E uma outra coisa que a gente tem a dificuldade, tem que ser denunciado. Mesmo aqui, por exemplo, em Votuporanga não tem esse tipo de violência. Tem. Nós temos adolescentes que, infelizmente, a gente faz um trabalho todo em relação a isso. Só que é aquilo que você falou. Quem que tem que ser penalizado? É aquela pessoa que consome, ou seja, é a pessoa que está utilizando esse adolescente para a exploração sexual ou para o tráfico de droga. Então, as denúncias, elas têm que ser feitas para a gente poder enxergar e começar a atuar. Porque essas crianças são invisíveis, né? São invisíveis. São os nossos problemas invisíveis. Principalmente porque se eu ver uma adolescente... Elas só passam a ser visíveis depois que elas já passaram por todo esse processo de deformação. Exatamente. Depois que elas já estão sofridas o suficiente para não terem mais recuperação, aí a gente enxerga. Quando ela passar a causar um ônus ou um dano social, aí a gente vai enxergar. E se a gente ver uma adolescente na exploração sexual, a maioria das pessoas fala que é adolescente que quis. Não consegue compreender que o adolescente, ele é explorado sexualmente, ele não faz prostituição. Alguém está explorando ele, o criminoso é quem está explorando esse adolescente, independente se é homem ou mulher. E às vezes a gente não vê isso, então a gente às vezes não denuncia a exploração sexual porque a gente acha que o adolescente é o culpado por estar lá. Mas às vezes a pessoa, sobre essa conversa, não, mas ela está lá fazendo isso porque ela quer, porque ela gosta. Acontece que aí vem uma questão, eu acho que passa pelo fundo de tudo isso, né? A gente não quer o que a gente quer, a gente quer o que a gente pode. A gente quer o que a gente aprendeu, ou o que a gente... aquilo que você, por não conhecer outra coisa, acaba querendo aquilo. É por isso que... por falta de opção. E por isso que a nossa briga e a nossa luta. Por falta de informação.
você acaba querendo aquilo que você pode querer, que não é exatamente a expressão do que realmente você desejaria, né? Por isso que a nossa luta constante é o quê? É a gente conseguir qualificar esses adolescentes, manter esses adolescentes na escola, buscar outras opções para esse adolescente. Por quê? Porque aí ele vai enxergar novos horizontes, ele não vai ficar naquele horizonte daquela questão que está ali, que muitas vezes acaba sendo se tornando mais acessível. Sem horizonte nenhum, ela vai trabalhar vendendo droga, ou ela sem horizonte nenhum, ela vai se prostituir. Exatamente. Mas não que isso seja algo que alegre o coração de nenhum ser humano. Por isso seja que criança, adolescente, é adulto, ninguém pode se alegrar com isso. Se a gente der outras alternativas para esse adolescente, ele não vai visualizar esse tipo de trabalho que é considerado por nós os piores trabalhos. O que é que dá para fazer para denunciar? Qualquer pessoa que tomar conhecimento deve denunciar. Qualquer pessoa pode Liga denunciar. Onde para denunciar? A gente tem a denúncia, o Conselho Tutelar, que é a denúncia oficial, né, de criança e adolescente aqui. E o Disque 100? Nós temos o Disque 100, que é Disque 100 é o melhor, porque é muito prático, fácil de lembrar. Percebeu alguma violação a qualquer direito humano, inclusive a exploração de crianças sexual, no trabalho, exploração sexual. Só para finalizar, eu vou te falar a frase e você me dá uma resposta. É melhor trabalhar do que roubar. Como é que você responde? Eu respondo que é melhor dar outros horizontes para as nossas crianças e adolescentes. Não são as duas únicas alternativas, temos muitas outras. Muitas outras. Essas duas são as duas piores, né? É as duas piores. São as duas alternativas de quem não visualiza nada melhor. Ou seja, ele só pode fazer isso, ele não pode ter outra alternativa. Estudar, brincar, não. Não. Trabalhar não mata ninguém. O trabalho realmente não mata, se ele tiver a condição de estar trabalhando, ou seja, se a questão da física dele for suprimida naquilo. Agora, se eu for muito pequenininho e for trabalhar, por exemplo, numa carvoaria ou mesmo carregando uma questão pesada, ele pode não me matar, mas vai dar uma aleijadinha. Ele machuca e pode matar também. Pode matar. Você acabou de ler o índice de 110 mortes, né? Dependendo do trabalho, pode matar e pode aleijar também. Exatamente. É preciso trabalhar para ajudar a família. A família é que deve ajudar e cuidar do seu adolescente, não invertido. Eu não estou aqui, a mãe, o pai, ela não está para ser cuidada pelo seu adolescente. Isso que você está falando é fundamental, né? Porque tem muita família que o filho que tem que cuidar da família. Exatamente. Né? Não é a família é a família que cuida do filho. E quando eu cuido de alguém, eu cuido para que ele progrida. Aí no dia de amanhã, quando ele for adulto, ele vai ter condições de cuidar de mim. E o Estado também está aí, as políticas públicas estão aí para proteger a criança. A nossa Constituição é clara, é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Então me diz uma coisa, aquele cidadão que está se vendo em dificuldades e que está quase para colocar o filho para trabalhar, está com dificuldade financeira, está passando por um momento complicado, ficou desempregado, onde é que ele pode ir como uma alternativa, como uma opção para ele não colocar essa criança para trabalhar? Que apoio que ele recebe diretamente da prefeitura? Ele pode estar buscando qualquer uma das unidades do CRAS, que elas vão estar fazendo CRAS, que elas vão estar fazendo a inscrição deles no CAD único, vai estar que é o CAD único? O CAD único é o nosso cadastro nacional, que aí tem a questão de benefícios eventuais que ele pode estar recebendo. Ele pode ser encaminhado para as questões das nossas cooperativas, que nós temos aí frentes de trabalho, temos cooperativas. Então, assim, se eu estou precisando muito de trabalho, eu posso estar buscando essa ajuda, né? Que o município de Votuporanga, como você mesmo colocou, a gente tenta buscar da melhor forma possível o atendimento em relação às nossas famílias. O CRAS é a porta de entrada para ele estar buscando. Ele tem que chegar para a gente e comentar. E se esse adolescente dele for um adolescente que está dentro da idade, ele vai ser encaminhado para uma unidade com o adolescente aprendiz, com todas essas questões. E o pai também vai ser encaminhado, o pai e a mãe vai ser encaminhado também para as frentes de trabalho, para as nossas questões de benefícios e todas as necessidades que ele tiver. Yara, foi muito bom você ter vindo. Eu acho que esses esclarecimentos foram essenciais. Eu que agradeço. As pessoas precisam pensar realmente nisso, porque essa ideia que a gente tem que trabalhar para garantir o futuro, é mesmo um equívoco, né? Porque você vai trabalhar para garantir o futuro, mas você está roubando o presente. E esse dano, ele é irreversível.
As pessoas têm que viver cada uma das suas fases. E eu costumo dizer que criança precisa mesmo de brincar. Em casa eu nem me preocupo muito com o estudar. Eu acho que o brincar é o que desenvolve, né? Às vezes a pessoa fala, começa a trabalhar cedo, porque aprende mais, aprendendo mais garante o futuro. Nada disso. Criança aprende mais brincando. Criança tem que brincar. Porque é a brincadeira que desperta, que suscita a criatividade, a imaginação, que são as duas coisas que o mercado procura. E a criança que não brinca, não desenvolve, que não brinca, que não dorme. Eu costumo ter um menino pequeno, eu falo muito para ele, menino vai dormir, porque menino que não dorme não cresce. E ele fala, mãe, você é neurótica, mas é verdade, a criança tem que brincar e dormir. São as duas coisas que eu considero essenciais, por uma visão educacional, para despertar realmente, é o lúdico, é a brincadeira, e é isso que é lugar de criança. Lugar de criança é realmente se divertindo e inventando coisas aí, para poder depois ser um adulto criativo, seguro, enfim. Foi muito bom, obrigada pela sua presença. Obrigada eu pelo convite. O papo foi bom, ainda sobraram várias folhas, e todos os programas sobram folhas, que eu acabo falando demais e no fim não consigo terminar. Quem sabe, numa outra ocasião, eu te chamo para a gente retomar esse assunto. Tá? Obrigada. Então, o nosso programa está ficando por aqui hoje. Agradeço a você pela audiência e na próxima semana a gente volta.